Boa noite e bem-vindos à Tribuna Soberana de 6 de maio, com os comentadores residentes da Soberania TV, Gil Nadais e Paulo Matos. Boa noite aos dois. Dr. Gil Nadais, começamos por si as notas iniciais desta semana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois eu hoje iria felicitar a população de Massinhata, de Valongo e de Agadão, porque viram concretizados, ao fim de 4 anos, mais 3 projetos do orçamento participativo. Eram obras que eram para ser feitas, ou que, segundo o espírito do orçamento participativo que foi criado na altura, eram obras para ser feitas no ano imediatamente a seguir. Verificámos que isso demorou para acontecer e aconteceram num ano em que temos eleições e que, portanto, é preciso fazer muitas inaugurações para demonstrar que estamos ativos. E, já agora, no campo da atividade política, não posso deixar de referir que o Sr. Presidente da Câmara é um exímio utilizador do Facebook. Tem-me chegado, eu não é uma coisa que utilizo muito, utilizo poucas vezes. Agora, talvez tenha utilizado mais e talvez utilize mais intensamente daqui para a frente, mas o Sr. Presidente, por exemplo, com o comboio, andou para 15 dias a propagandear o comboio. E o Sr. Presidente tem uma coisa gira que acontece nas suas publicações. É que ele faz a publicação e, como tem vários perfis, coloca logo 3 gostos na publicação que faz. Portanto, lança ali assim logo uma quantidade enorme de fãs, ou seja, de si próprio, e, portanto, para toda a rede. E, por isso, acho que deveriam, estas obras, e voltando ao tema inicial, deveriam acontecer com a regularidade necessária, porque o Conselho, de certeza, estaria muito mais rico e as pessoas muito mais participativas no seu desenvolvimento. Dr. Gil Nadais, Dr. Paulo Matos, boa noite. Bem, eu ainda não me chamo Gil Nadais, me chamo Paulo Matos e como não sou candidato, não faço estas intervenções iniciais que o Gil começou a fazer neste programa, ainda por cima com chamadas em direto para o programa, não é? Ao que se vê nas televisões, hoje toda a gente está em debates e recebe mensagens, não foi o caso do Gil, mas recebe mensagens em direto. Os comentadores de futebol. Do futebol, sim. etc. O que eu acho são em direto. Como nós é indeferido, não dá para... O que eu acho uma anormalidade. Mas uma nota inicial para dar os parabéns à entrevista que a Soberania do Povo fez ao Samuel Vilela, que é um quadro importante do PSD. Ele é assessor em Bruxelas de uma deputada ao Parlamento Europeu. Num tempo em que passamos a vida a dizer que não há valores na política e que os jovens não se interessam pela atividade política, nós temos aqui um ativo importante e que, enfim, eu não estou na formação de listas nos partidos, como já revelei aqui no programa, mas é um quadro importante a ter em conta na elaboração das listas, se de facto ele quiser vir para a Águeda e ajudar na formação de uma lista candidata ao poder local. Quem diz na própria lista da Câmara Municipal, diz como assessor de comunicação, que ele tem boa formação nessa área e portanto, acho que é um quadro a levar em conta. Para além do mais, as ideias que ele transmite nessa entrevista. Ideias muito positivas. Nós vamos entrar numa altura em que as críticas vão ser mais do que propriamente os elogios, as pessoas vão fulanizar e pessoalizar muito o combate político e eu acho que valores como o Samuel e também ou intervenções como teve o Carlos Almeida na Assembleia Municipal são de valorizar. Não é crime nenhum propor um novo plano estratégico para o desenvolvimento da Águeda. Porquê? Porque, como eu aqui tenho dito,
é preciso reformular os conceitos de desenvolvimento que nós temos face à pandemia. As cidades vão ser encaradas de outra forma, a mobilidade, uma série de fatores que o Samuel também chama a atenção na entrevista, que é a questão das marcas. Nós devemos valorizar o nosso tecido empresarial. A Águeda tem uma referência na bicicleta, eu achei curioso, porque ele tem ligações familiares à fábrica, a uma fábrica de bicicletas em... A Famel? Não é a Famel, é a Macal. A Macal e a Sociedade Comercial do Voga. E a Sociedade Comercial do Voga. E ele chama a atenção para esse filão, que aqui o Gil representa também na Associação Abimota. E, portanto, nós temos é que apostar nesses clusters. Este conceito já está um pouco desatualizado, mas, na verdade, nós não temos em Águeda referências... Paulo, mas não está desatualizado. Não, a palavra. A palavra tem bastante uso, tem anos, mas está atualizado. Sim, está. Tem muitas referências europeias e tudo, e continua a ter uma política grande de clusters. Somos, como chama a atenção o Samuel, a Europa é o maior produtor de bicicletas e, neste momento... Não, Portugal é o maior produtor da Europa, é o maior exportador da Europa de bicicletas. Sim, mas nós estamos na Europa e, portanto, damos esse nosso contributo. E, portanto, nós devemos apostar em referências empresariais, em fileiras industriais, porque a Águeda é conhecida por quê? Ou pelas bicicletas, ou por... Antigamente era a cerâmica, agora é um bocado com alguma desvantagem competitiva e, portanto, esta ideia de apostar em fatores, em setores industriais competitivos e na valorização empresarial de Águeda é muito importante. E o aproveitamento de candidaturas a fundos comunitários, que é uma área muito importante. E, portanto, é sempre bom se renovarmos os nossos quadros políticos e tivermos a possibilidade de ter pessoas mais ligadas a esta área, porque a Águeda, e não só o país, precisa de ter acesso a fundos para reformatar o seu modelo de desenvolvimento. E, portanto, era só uma nota inicial positiva para quadros que são de um partido político, não precisam de ser independentes para ter ideias positivas, e não precisam de embarcar no ataque pessoal que já está a ver. Eu estive a ver os jornais e já estou a ver que está em curso já uma campanha negativa contra pessoas. Eu estou à vontade, porque neste programa, justamente com o Gil, nós criticamos quando temos que criticar, elogiamos quando temos que elogiar, mas nunca enverdei, e penso que o Gil também não, pelo ataque pessoal, como se, enfim, a política fosse uma questão de vida ou de morte, e não é. De qualquer modo, normalmente quem lança as pedras não olha para si próprio, não é? Eu vejo uma campanha já do Partido Socialista, enfim, chamando a atenção para as mentiras do Presidente da Câmara. Esta ideia do ataque pessoal, quando há processos que estão nos tribunais e nós temos que esperar pelo resultado, parafraseando, de resto, o Primeiro-Ministro de Portugal, que António Costa diz que há justiça ou que é da justiça, há política ou que é da política. Mas em Águeda não se está a utilizar esse diapasão do líder do Partido Socialista a nível nacional e já se está a começar a enverdar com artigos, enfim, eu penso que isso não é a campanha do Partido Socialista. É a posição do Presidente da Comissão Política. Estou-me a referir em geral, não estou a fulanizar. E, portanto, tem uma tradição ao longo destes 4 anos e que não se reflete, portanto, acho eu... Eu quero dizer que a crítica é legítima. Sim. E foi o que fizemos aqui ao longo deste programa e ao longo destas edições todas, foi isso que fizemos quer gostassem, quer não gostassem, são opiniões e nós sempre tivemos essa liberdade para aqui manifestar as opiniões. Como toda a gente é livre desde que não entre na ofensa pessoal
e na insinuação, que é a pior coisa que pode existir, não é? A insinuação em política não é, de facto, um bom caminho. Mas, de qualquer modo, eu trouxe aqui a minha nota inicial para estes dois, um mais jovem do que outro, mas dois bons quadros políticos que devem ser aproveitados agora em tempos de dificuldade em arranjar pessoas que se queiram dedicar à atividade pública. Muito bem. A Câmara ganhou o primeiro round do diferendo com o InGold Hotel, relativo à construção de um prédio de 9 andares na frente do empreendimento hoteleiro, mas o administrador da Terraços do Mirante já garantiu que não vai desistir do processo. Dr. Gil Nadais, temos aqui um imbróglio à vista? Sim, o imbróglio já existe há bastante tempo. Isto era só a primeira fase do imbróglio. O Paulo Matos saberá melhor do que eu, mas isto acho que foi uma providência cautelar que foi metida e agora há a ação principal. E aquilo que a juíza disse foi que transmitiram, não sei se é bem assim, mas que do urbanismo não percebe muito e que, portanto, mandou para a ação principal para definirem se há razão ou não. Considerou que não devia de suspender a obra. E se houver indemnizações, que sejam derrimidas nessa altura. E, portanto, aquilo que pode acontecer é que uma das partes vai ter razão. Ou tem o hotel, ou tem a Câmara e a empresa. E, como tal, se a Câmara tiver, a obra ficará. Se a Câmara não tiver razão, haverá pagamento de indemnizações ao construtor pela obra que fez e estava licenciada, ou que ele acreditou que estava devidamente licenciada, e, portanto, talvez, não sei, pela demolição da construção, porque pode chegar a isso. Mas isto abre aqui, assim, esta decisão abre um precedente, que é, por exemplo, o hotel, neste momento, pedir uma ampliação da mesma volumetria com que está a ser construída. E então, em cima daquele, ou mais atrás, ou coisa assim do género, numa construção anexa, pode fazer também 9 ou 10 pisos, porque o terreno do hotel é bastante grande e vai dar aqui, assim, estou convencido, pano para mangas, e vai trazer uma outra coisa, que é uma grande instabilidade a quem constrói, ou quem quer construir, ou quem quer vender um terreno, mais propriamente, porque não sabe qual é o valor do terreno. Entra-se aqui num jogo de roleta russa, pode-se dizer, porque um terreno vale conforme a capacidade construtiva que lhe for dada. Se puder construir 10, ele tem um valor. Se puder construir 100, ele tem um outro valor totalmente diferente. E, portanto, haverá aqui, assim, algumas situações que poderão ser um bocadinho incómodas e que vão deixar ainda mais os promotores com alguma desconfiança acerca daquilo que vai ser, o que é que lhes vai ser permitido fazer. Porque, tanto quanto sabemos, o Presidente da Câmara mandou anular a licença de um prédio que tinha rachão e 2 para pôr mais um andar, mas depois votou contra, levou à reunião de Câmara portanto, a proposta? Uma proposta no sentido de ser ratificada esta sua decisão e não teve acolhimento e ele próprio votou contra a sua proposta. Isto cria uma enorme confusão face aos investidores e estas confusões, na minha ideia, não são favoráveis para desenvolver o Conselho e fomentar o investimento, porque aquilo que os investidores querem é poucas confusões e querem que as coisas sejam claras e sentir que não vão ter mais complicações do que as inerentes aos investimentos que estão a ser feitos. Portanto, o representante do hotel disse, entretanto, que está a nascer em Águeda um novo prédio Coutinho, idêntico ao de Viana do Castelo. É para eu pronunciar sobre isso? Bem, o problema, a minha preocupação neste tipo de matérias, eu não conheço o caso em concreto e não devo falar sobre aquilo que desconheço. A minha preocupação é que quando há ações desta natureza nos tribunais administrativos,
em Portugal e como eles estão atulhados de processos e cheios de morosidade, nem daqui a uns anos largos este assunto vai ficar resolvido, porque este é uma gota no oceano de um processo administrativo como este. Porque o que foi pedido foi a suspensão da produção de efeitos, isto é, da eficácia do ato que autorizou, que licenciou a construção. E para que as pessoas percebam, o que se pediu ao Tribunal foi para parar com qualquer ato de construção e a Câmara, com os meios que tem, impedir que continuasse a construção até haver decisão. Isto é uma providência cautelar, como o próprio nome indica, há cautela, o requerente, portanto, neste caso a empresa do hotel, invocou alguns prejuízos que virá a ter por causa desta construção, nomeadamente a perda de clientela, enfim, o hotel ficar ali num lugar escuro, que antes não era, portanto, antes tinha uma boa visibilidade, até para os turistas que chegassem à Águeda e dependendo, obviamente, da dinâmica que o Conselho tiver nessa área. Portanto, um conjunto de argumentos, mas que o Tribunal disse que, terá dito, pelo que leio na comunicação, terá dito que não eram suficientes, não basta alegar prejuízos, é preciso depois provar os factos que consubstanciam esses prejuízos e isso não basta dizer que se vai perder as vistas, que se vai perder a clientela ou que não se vai poder utilizar os fotovoltaicos, quer dizer, os painéis fotovoltaicos. Desculpa, deixa-me só dizer. A juíza mandou também para o Ministério Público o mas isso é normal, faz parte, não é? Pronto, não há aí nada de anormal nisso. O Ministério Público dá parecer também sobre... É um trâmite processual e, portanto, não se fique com a ideia que há ali um crime só por se ter enviado para parecer do Ministério Público. Faz parte das regras. Portanto, como todas as providências cautelares, elas não precludem uma ação que tem que ser a ação principal onde se vai discutir a matéria. Portanto, e é essa ação que vai demorar certamente alguns anos no Tribunal Administrativo, a menos que as coisas comecem a funcionar melhor. Porque aí é que se vai avaliar se o licenciamento é válido ou inválido. Portanto, se violou algumas normas jurídicas ou algumas regras de direito e, portanto, se alguma fase do procedimento que conduziu àquele licenciamento não foi correto à luz da nossa legislação, a legislação urbanística, obviamente. Basicamente urbanística. Urbanística e, portanto, essas pessoas que disseram que a juíza não percebe nada do urbanismo não tem nada a ver. Quer dizer, isto é uma mera providência cautelar, o que ela tem que conhecer é de processo ou de procedimento, processo administrativo e é uma fase normal, quer dizer, normalmente o que se faz neste tipo de ações é pedir a suspensão para ver se embarga logo a obra, mas o que se vai discutir é na ação principal. A parte urbanística não foi mesmo discutida? Não. Okay. É só se houve ou não houve prejuízo, porque a providência cautelar é para estancar alguns prejuízos que a entidade que requer já pudesse provar, mas alegaram apenas prejuízos, perda de clientela, impossibilidade de utilizar os painéis, ou seja, é o mesmo que estar a dizer que já há prejuízos antes do prédio estar alvorado, não é? Antes de ter os tais 9 andares que vão, ou pelo menos mais 7 acima da cota de soleira e que vão prejudicar, entre aspas, o hotel. E, portanto, nada disto é importante, porque a questão de fundo vai ser discutida na ação principal. A questão de fundo é urbanística. É urbanística, exatamente. Entretanto, o Governo deu luz verde para as obras na urgência do Hospital de Águeda, na condição do Centro Hospitalar do Baixo Fogo a ter financiamento europeu com candidatura aprovada e desde que o financiamento máximo nacional não ultrapasse os 743.495 euros. Isto quer dizer o quê, Dr. Gil Nadais? Não sei muito bem. Para dizer a verdade, fiquei sem saber. Vi essa notícia. Esta é das obras que o Gil não conseguiu resolver.
O hospital. Não, Penso eu, isto é de má não sei memória. Pois, porque houve um conflito Não. entre o ex-presidente da Não, Câmara e o desculpa, e a administração. é muito pior do que isso. Eu lembro-me disso. O Conselho de Administração que entrou tinha a candidatura aprovada e, pura e simplesmente, desistiu dela sem falar com ninguém. Foi... Ainda te lembras do nome do presidente do Conselho de Administração? Acho que esqueci de esquecer. É que as administrações dos hospitais mudam, mas quem muda de camisa. Paulo, eu sempre participei nas reuniões acompanhado, e ainda bem que o fiz, porque senão eu tinha posto em causa a minha sanidade mental. Se eu estava bem. Porque eu lembro-me até dizer que tinhas que gravar as Desculpa, reuniões. Tivemos uma reunião na Santa Casa da Misericórdia que foi gravada pelo provedor da altura para que não houvesse dúvidas do que se lá se falava. Mas não era só comigo, ok? Era com os outros. Para saber se as gravações foram autorizadas. Foram autorizadas por todos os presentes. Okay? Mas não foi depois não foi usada. Mas foi muito mau. E depois aquilo que fizemos um projeto na Câmara, em colaboração com o Conselho de Administração seguinte, com o qual tivemos as melhores relações. E a Câmara pôs à disposição a verba para... Exatamente, mas pelo que eu vejo, a Câmara não vai precisar agora de utilizar essa verba, porque já... Se calhar é uma boa medida de gestão, exatamente. Já não vai ao orçamento municipal. Claro, mas eu neste momento, aquilo que eu acho que deveríamos fazer é que hospital queremos e que saúde é que queremos. Mas venha ao hospital, invista-se lá o dinheiro, melhore-se as condições que são muito más, mas deveríamos pensar seriamente. Porque eu, por exemplo, aqui acho que este modelo que nós temos de um centro de saúde num lado e um hospital do outro não serve à população. A medicina também precisa de alguma reformulação, porque, para mim, o centro de saúde e o hospital deviam estar no mesmo local, a urgência era a mesma. Até porque o nosso hospital hoje é quase um centro de saúde em Ponto Grande. Mas, independente disso, Paulo, onde há cuidados mais diferenciados, é no hospital. Certo. Aquilo que tinha de haver era uma linha de triagem mais alargada. E se vinham para a urgência, uns iam para a porta da esquerda, que eram mesmo urgentes, e os que não eram urgentes iam para a porta da direita e tinham as suas consultas normais. E, portanto, não tínhamos esta bagunça, porque chegamos ao centro de saúde, precisa de uma radiografia. Venha ao hospital, leva o... Quando não leva ter que ir para Aveiro. Quando não tem de ir para... Pronto, mas aqui assim, acho que não faz sentido. Portanto, há sinergias que podem ser criadas, não é preciso 2 corpos administrativos, portanto, há aqui economias... Mas acho que é uma questão de nível nacional, não é? A organização da saúde. Certo, mas... Embora eu entenda, desculpa interromper, que já o disse também aqui, que deve haver uma política local de saúde. Nós temos que saber o que é que queremos nesta área. Para onde apoiar, para onde caminhamos. E para, enfim, fazer com que os poderes venham ao encontro das nossas necessidades e não o contrário. Cada vez... Eu acho que nós temos de mudar a perspectiva que temos relativamente à prestação de cuidados, e não é só de saúde, à população. Nós temos de chegar, e agora vou aqui buscar os meios digitais, têm de chegar mais próximo da população, mas não é só meter lá o digital, é digital acompanhado para que as pessoas possam utilizar. E um médico, por exemplo, o posto médico de Agadão fechou, mas para uma consulta normal, porque é que o médico não vai lá, não sei com que periodicidade, e aquela consulta trivial que faz no gabinete cá em baixo, agora não é Blasaima, deve ser Águeda, não sei por onde é que... E haverá médicos disponíveis para fazer essas deslocações? Isso acho que é um problema. Isto tem de ser contratualizado. Pois tem. Repara, em termos de país, deslocar um médico a Agadão para fazer 15 consultas ou 20 consultas ficará mais caro do que deslocar 20 pessoas, 15 ou 20 pessoas à Águeda para terem a consulta? Sim, é que nós não estamos a falar de custos que isso implica. Exato, claro. Tudo isso. Até agora, CO2, inclusivamente, estas viagens todas, etc. Portanto, há aqui um amplo caminho para se fazer e que deve ser discutido. Agora, sinceramente, eu espero que as obras avancem. Nem sei se ainda se vão abrir novo concurso. Se for novo concurso,
Ora, estamos em maio. Lá para o ano teremos notícias. O que é preciso é que se faça. Espera. Calma. O que é preciso é que se faça. Se não houver concurso, e se abrem o concurso com esta verba, correm o risco de, se isto tem verbas do Orçamento de Estado, depois no Orçamento de Estado não poder não estar no próximo ano e já não haver outra vez, porque na função pública há coisas muito engraçadas, não é? Que não tem graça nenhuma, mas são as burocracias do Estado, não é? Que impedem de se fazer muita coisa. Mas que se faça a obra rapidamente, mas aí assim o Conselho de Administração do Hospital é que pode dizer como é que está o processo, porque, tanto quanto sei, o empreiteiro que tinha ganho o concurso faliu assim de género, e o segundo acho que não queria. Pois nós temos azar em Águeda com esta obra. Os operadores económicos que vão aos concursos e que depois, enfim, em várias áreas, não é só na saúde. Mas o preço das obras, o preço das obras subiu, porque de uma altura em que não havia quase obras e os empreiteiros andavam com os custos só para suprir os custos de estrutura e, portanto, a sua margem de lucro não era nenhuma e algumas vezes até arriscavam ter algum prejuízo para manter as equipas ocupadas. Passámos para uma altura em que imigrou muita gente e que, neste momento, não há mão de obra em Portugal para fazer todas as obras que são necessárias. Então, os custos estão bastante mais altos porque as empresas querem se ressarcir desses prejuízos. Uma das possibilidades é integrar uma nova política de saúde neste plano estratégico anunciado pelo Carlos Almeida, não é? Nós temos que, de uma vez por todas, saber se este hospital que nós temos, com a desvalorização que ele tem tido ao longo dos anos, não é? Vai continuar a desvalorizar-se e fechar qualquer dia, quer dizer, que nós temos possibilidades de exigir ao longo destes anos, e temos é que traçar um plano para isso, um hospital que, integrado ou não no centro do Baixo Voga, mas que tenha especialidades, ou seja, que a Águeda se destaque por qualquer papel relevante que deve ter numa especialidade de saúde. A ortopedia era um exemplo para o país até, e nós até isso já perdemos. Portanto, acho que um plano estratégico deve abordar estas questões, não é? Que saúde queremos e naturalmente, que programação é que se pode fazer. Quem diz a saúde, diz a educação, que temos uma escola, não é? Da universidade. Tudo isto deve estar integrado Diz-se, mas os planos estratégicos não servem para nada. Não, eu julgo que sim, julgo que servem. E julgo que está na hora de caminharmos por aí. E, só para terminar este ponto, até agora nós só falámos de coisas que se vão fazendo. É o caso das obras do orçamento participativo, embora atrasadas. É o caso das obras do hospital, que parece que vão avante. É o caso de algumas obras que estão referenciadas no PRR e que parecem, pelo menos a avaliar pelas últimas notícias, consolidadas. Portanto, só vai, ligação à autoestrada não vai. Sim, essa parte é plano estratégico. O plano estratégico, ligação à autoestrada, podemos pensar nisso. E são as tais obras de regime em Águeda que não devem escolher partido nem ter um padroeiro. Quer dizer, o que são obras relevantes para nós, deve haver um pacto de regime aqui em Águeda para elas. O que, a avaliar pelos últimos sinais do ambiente político, não parecem muito em cima da mesa, não é? Mas cabe-nos a nós, enfim. Sei que o Gil está mais envolvido. Eu estou sempre a falar nisto porque estou aqui numa posição até desconfortável, porque eu não sou candidato e, portanto, o Gil tenderá mais a politizar no sentido partidário as questões do que eu. Eu, neste momento, sou o mais independente que aqui está, até no programa. Desculpa, sou o mais independente, porque eu não estou a defender nenhuma bandeira. Não estou... Eu nunca partidarizei, mesmo quando estava na Câmara, nunca partidarizei as questões. Mas a partir do momento em que o meu amigo Gil
é Mas candidato. eu não partidarizo as coisas, não tenho, não. Isso é sempre aquilo que eu entendo que é o melhor para o Conselho. Ainda vai ser acusado pelos pares de ser mole no combate que está aqui a fazer. Desculpa, com quem é que foi Tens que ser feito? duro, Gil. Com quem é que foi feito? Não. Gil, Não entremos por aí. Pois claro. Não entremos por aí. Okay? Com quem é que foram feitas a transferência de competências na área da educação? Qual era o governo? Eu fui Foi falar. no tempo do Passos Coelho, penso eu. Exatamente. Eu fui falar com o Ministro da Educação na altura a pedir que transferisse para o Conselho Certo. as competências, independentemente do Governo, porque eu achava que era o que servia melhor à população do nosso Era uma Conselho. linha estratégica. Sim. E tinha uma forte corrente dentro do PS que não apoiava estas ideias. Okay? Aliás, Que é demasiado centralista, que é um partido demasiado centralista. não tem outras perspectivas. Eu entendo que há lugar para o Estado e há lugar para o privado. E não são antagónicos. O problema não é o Estado, é a má organização do Estado. Esse é que é o problema do país. E não são antagónicos. Devem cooperar. Claro. Okay? E o Estado deve aprender, o que é Estado, deve aprender com a boa gestão que algumas vezes no privado é feita. E o privado também deve aprender com algumas coisas que são feitas no público que são bem feitas. Okay? Há aqui sinergias que podem ser partilhadas. E por isso, eu tenho algumas convicções. Acho que o privado, em muitas áreas, trabalha melhor do que o público, mas há áreas que eu considero fundamentais que devem estar na mão do Estado. Okay? E, portanto, até podem ser geridas por privados, mas condicionadas. Sim, hoje é a relação entre Estado e autarquias, não é? Saber o que é que... Mas isto já é um debate tão antigo, saber o que é que deve ser da competência das autarquias e o que é que deve estar debaixo da alçada do Estado. Portanto, é toda esta matéria da descentralização, que nós teimamos em não querer debater aqui, mas um dia destes vamos ter que dizer o que é que pensamos. Não. Já disseste que és contra a regionalização. Eu sou contra, Pronto, porque nós não então temos, somos eu acho que dois. não temos dimensão. Somos dois. Não temos dimensão. Eu defendo autarquias como Mas olha, maior... no PS muita gente defende... Aliás, o PS é a regionalização em corpo. Mas o PSD também tem lá muitos regionalistas. Pouca gente, Acho que o Rui Rio é Os mais regionalista. antigos. Mas já não é. Já não é? Já Pronto. Não é. Eu acho que o Rui Rio já não é regionalista. Vamos seguir Sim. pelo tema do Plano Estratégico Agda 2040, que foi proposto pelo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, Carlos Almeida. Dr. Gil Adais, nas propostas sumárias que o deputado do PSD apresentou, havia algum rasgo nas ideias do líder da bancada laranja? Eu compreendo o desconforto que têm há muito tempo os membros do PSD que estão na Assembleia Municipal. Lembremos-nos que foi-lhes retirada a confiança política há alguns meses ou anos. Há mais de um ano. Há mais de um ano, portanto. Mas o que é que isso tem a ver com o plano estratégico? Eu não estou a perceber. Mas só precisas de esperar um bocadinho que já lá chego. Não é? E eles fizeram oposição e alinhados, algumas vezes, com a direção do PSD da Águeda, portanto, e questionaram o Presidente da Câmara. De repente, veem que a entidade que eles questionavam e que eram contra ser apoiada pela sua estrutura partidária. E há aqui um desconforto muito, muito grande. O que é que fazem neste momento? Eles não se sentem, penso eu, não se sentem confortáveis em passar a apoiar, não é? Porque seria desdizer tudo aquilo que tinham dito até agora, mas também têm o seu papel para fazer na Assembleia. E, reconhecendo a capacidade que eu acho que os membros têm, tirar um coelho da cartola para poder fazer algumas notícias. O problema é que eu não vejo os outros a tirar nenhum coelho de cartola nenhuma, porque já lá vamos. É mais difícil. Tirarem um coelho da cartola e colocarem e promoverem o debate político. Num assunto que acho que entendo que faz sentido.
Fazer planos estratégicos a 20 anos, como diz o Carlos Almeida, eu penso que é muita futurologia. A evolução que nós temos tecnológica, Ele deve ser social, enganado na etc. data, deve ser 2030. Não, é que antigamente fazia sentido, nós fazíamos isso. 2030. Antigamente eram assim alargados. Só O que último plano estratégico de água conhecido, que foi assinado Sim, pela sim. professora Rosa Pires, era 2000-2020. Pois. Sim, sim. Portanto, É há 20 anos também. mas só que os tempos estão muito mais acelerados, as coisas mudam com muito mais rapidez. E, E essa portanto, foi uma má experiência porque ninguém ligou nada a partir de nada altura. E o Gil esteve lá 12 anos. Ninguém ligou nada a esse plano, nem o reformulou. desculpa, o plano tinha algumas coisas positivas que nós procurámos implementar. Sim, sim, Tudo o que... uma das coisas que dizia no plano é que Águeda era uma cidade agressiva, portanto, no seu urbano... A ideia era seu desenvolver contexto. a cidade e potenciar depois o desenvolvimento Exatamente. E isso, eu penso do resto do concelho. que me perdoem, acho que fizemos, até foi tentámos, feito. Isso até foi tentámos desenvolver durante esses 4 anos, porque Até foi apostámos... feito excessivamente, porque houve aí muita crítica que não se faz nada nas freguesias. Desculpa. Este mandato parece Desculpa, que o Jorge começou a fazer algumas coisas nas freguesias. Vamos lá ver. Críticas há sempre, ok? Pois, claro. E, já agora, o Jorge fez agora, já podia ter feito anteriormente também. Tu é que trouxeste... 12 anos. Tu é que trouxeste, 12 desculpa. anos contigo, Gil. Essa é que é a questão. Desculpa, uma Câmara que teve... Quando eu vejo tu a dizer que os membros da Assembleia do PSD todos dizer o que disseram, Uma Câmara 12 anos. uma Câmara que no primeiro mandato equilibrou as contas e no segundo mandato, ok, tinha um superávit, portanto, disponível de superior a 14 milhões de Até euros. te chamaram forreta por isso, ó Gil. Que Eras um presidente forreta. Permitia, Não gastavas. permitia fazer bastantes obras. Era preciso é que os projetos aparecessem e... São só 4 anos. Quer dizer, Desculpa, em 4 anos foram feitos muitos projetos e muita... Gil, 4 anos é pouco para fazer e 4 anos é pouco para dizer mal. Desculpa. Temos de ter aqui algum equilíbrio. Desculpa. Temos de ter aqui algum equilíbrio. Paulo... Porque são as mesmas pessoas. Este é que é o desculpa. problema. Não, desculpa. Eu fiz um mandato como vereador no PSD, estive 4 anos ausente, e quando tomei posse como presidente, na noite em que tomei posse, fui despachar processos de obras. Sim. Okay? E depois, a seguir, fui para os copos. Mas despachei 1 hora e tal a despachar processos de obras. Okay? E convoquei a reunião dos FIAs e comecei a ter diretrizes para a Câmara daquilo que se iria fazer. Começou de imediato. Okay? Não podem dizer, desculpa. Agora estás aqui a desculpar, Paulo. Só tiveram 4 anos, parece que nunca estiveram lá. Eu acredito que não estiveram, ok? Não, quer dizer, porque não conheceram. nós temos 4 anos para avaliar este executivo. Não é? Certo. Nós já aqui o fizemos, até à exaustão. Eu fui crítico. Serei crítico. Agora és menos. Não, sou Agora és crítico menos. daquilo que está mal. Certo. E podemos fazer um programa só para isso. Certo. Eu repetirei aqui tudo o que disse relativamente àquilo que Tenho achei. dúvidas, Paulo, tenho não tenhas dúvidas. dúvidas. Não tenhas dúvidas. Mas pronto, vamos lá. Isto Estamos é uma aqui no questão- plano É uma questão estratégico. de organização. Águeda, É. costumam dizer que Águeda é o país. Águeda Não. também é o país na desorganização. É preciso gestão. Desculpa. É preciso saber Então vamos organizar lá. a gestão. E tu, Desculpa. Na gestão... estás de acordo comigo nessa área. Na gestão, okay? Porque eu acho que é importantíssima a gestão e foi aquilo que apostei claramente no primeiro mandato, chegámos a um nível que éramos a única Câmara do país com reconhecimento de excelência. Okay? Isso Sim, caiu. mas isso é a questão dos prémios. Não tem... Não, Paulo. dos prémios. Não. É a mesma coisa que uma certificação da qualidade, só com um nível superior. Que tens poucas empresas em Portugal e não tens nenhuma autarquia. E colocaste... A Câmara de Águeda era a única, okay, em Portugal que tinha esse nível de gestão e de organização. Tudo isso caiu. Eu, neste okay? momento, já não Pronto. quero tanto andar nos jornais. Não quero que o Conselho ande muito nos jornais e, sobretudo, pelas razões negativas. Eu quero é que se Certo. façam coisas. Certo. Mas o que é que se tem feito também? Tem-se feito... em O 4 orçamento anos. participativo. Orçamento participativo é verdade. É verdade. Orçamento participativo. Então é o Ok? expoente máximo da democracia, não é? Fazer Dá obras que as 4 pessoas anos, querem. dá 4 anos que devia ter sido concluído há 3.
Isso é a questão dos timings. Nós não podemos programar. Eu não critico tanto os timings. Quer dizer, para mim... Paulo, desculpa. Não. Se não temos timings, se não há timing para nada, os assuntos Para prolongam-se ad eterno. Para mim, o que é Nós temos fundamental de ter- é rasgar horizontes. É ter o parque empresarial a funcionar. Quantas empresas é que tivemos a mais nestes últimos 4 anos e, sobretudo, depois da Sócia Beiral ter ido embora? Quantas empresas tivemos lá a mais? E eu aqui disse que Diz-me lá, Paulo. Eu gostava que me dissesse. se o governo local continuar na senda de má organização que permitiu coisas como a Sócia Beiral, eu acho que não terão muito futuro. E, portanto, eu estou completamente à vontade. E, portanto, não podem existir mais sociobeirais na gestão municipal. Eu disse aqui que a Sócia isso para Beiral, mim é claro. o problema da Sócia Beiral não é um problema localizado, mas é a falta de confiança que transmite aos empresários. Sim, E isso aqui estamos de acordo paga-se com muito, isso. e isso paga-se caro. E estamos de acordo com isso. Agora, não podemos coisas positivas que vão acontecendo, nós acharmos Coisas que são positivas. podiam ter sido diferentes, já há muito tempo é que deviam ter feito. Não, Desculpa. quer dizer, as obras que estão no PRR não é positivo estarem? É. Antes não estavam. Paulo, mas desculpa lá. Mas tu sabes, por exemplo, a ligação tanto quanto eu sei, posso estar enganado e admito que me corrijam, a ligação do parque do Casarão Sim, ao IC2 é aquilo que está feito. Levam mais uma rotunda. Sim, nós aqui já dissemos, eu não sei se isso é assim, porque não há, Tanto quanto eu sei, não há é uma isto, divulgação ok? Exato. dos mapas, etc. Antigamente, Olha, outro retrocesso, ainda outro tinhas, retrocesso, ok? ainda tinhas, não consideras isso um retrocesso? Considero mau. Pronto, Considero ok. mau, não tenho problema nenhum em dizer. É que eu estou à vontade para dizer Eu também estou. mal Eu sempre- e bem, se for necessário. Eu também. Tu é que estás um bocado agora amarrado Paulo, à ideia não estou amarrado. de que tens que arranjar uma narrativa eu não para tenho- combater as pessoas que estiveram contigo. Paulo, 12 não, anos. desculpa. Este é que é o problema Não, teu. eu não tenho de arranjar... E eu preferia que tu não tivesses Paulo, esse problema. Paulo, eu não tenho... Entendes? Eu não tenho narrativa nenhuma, eu sei. Mas isso é por razões político-partidárias. Ok? Razões Eu disse que de apoiaria um política de projeto. fundo. De política de fundo eu apoio um projeto, porque eu acho Porque, acho em termos que conselheiros, acho que o caminho que o PSD... política ideológica desculpa, não me interessa. Eu acho que o PSD, pelo caminho que enverdou, ok, não vai alterar nada na política de fundo do Conselho. Por ok? que não? Tu desconfias da capacidade das pessoas para se regenerarem? Ou para induzirem novas formas de gerir a Águeda? Eu Por que não? conheço Já bem... aqui falei em eu dois conheço- ativos que o eu PSD conheço- tem, eu por conheço- exemplo. Está bem, mas qual é o papel deles? Qual é Vamos ver os ativos. Eu ainda não vi o candidato à Câmara do PS dizer alguma coisa. Ainda não vi o candidato do CDS dizer alguma coisa. Sabes Entendes? Sabes que... Vou esperar. Não sei se terei que esperar sentado, mas... Podes esperar sentado, mas com certeza que irás ouvir. Ok? Agora, aquilo... Nós estamos aqui, não sei se vamos voltar ao plano Estratégico, muito estratégico. rapidamente, porque já estamos com quase porque 45 estou à vontade minutos. para criticar e quando é para dizer bem, também digo bem. Porque as inaugurações são coisas positivas. São atrasadas no tempo. Ok? São atrasadas no tempo. É isso António que eu faço Costa anda questão. pelo país a fazer inaugurações. Por que será? Ainda só É o tem António eleições Costa. daqui a 3 anos. Desculpa. E anda com o Presidente da Câmara atrás, que é o Fernando Medina. desculpa. Que tem um programa exclusivo na televisão só para ele. E os outros candidatos não têm. Espera aí. Sobre Problema. os candidatos. Vês o meu desconforto aqui? O teu desconforto, este programa existia antes de sermos candidatos. E os presidentes da Câmara. Então, Está e eu resolvida eu já fui presidente de Câmara e assumo isso. Tem um palco privilegiado para fazer política e trabalhar em tempo de eleições que não há candidato nenhum na oposição que tenha. Por muitos programas que arranje. Sim. Ok? Portanto, Mas isso é uma todos os outros... inevitabilidade. É uma Sim, inevitabilidade. isso é uma Portanto, inevitabilidade. todas as oportunidades que os outros possam ter para minimizar este isso fosso cabe enorme... à comunicação social arranjar formas de não tem acomodar possibilidades. todos. Ok, está bem. Acomodar Mas por muito que a comunicação social tente, nunca consegue diminuir este fosso muito. Okay? Este fosso é brutal. Eu sei porque estive do outro lado e assumo, assumo claramente. É que a qualidade da democracia também passa por isso, não é? Ter presidentes de Câmara nas televisões que são recandidatos e os outros não podem ter acesso a esse palco é uma coisa negativa para a democracia, do meu ponto de vista. Mas pronto. Voltando Não há nada a Ao fazer. plano estratégico, Voltando muito rapidamente. ao plano estratégico. Pronto, o plano estratégico, né?
para além de ter muitos anos, estar projetado há muitos anos, e penso que não é possível projetar uma sociedade, é possível projetar umas estradas ou coisa assim do género, mas é físico. Mas o desenvolvimento de como está a ser vivido das cidades e dos meios urbanos neste momento é muito intenso e tudo o que não seja físico, tudo o que seja vivencial, a mais de 5, 7 anos será muito difícil. As grandes infraestruturas, pode-se a ligação à autoestrada, pode-se pôr lá e tal, essas coisas. Agora, aquilo que eu senti é que, pronto, foi o Carlos Almeida fez uma recolha de todas as ideias que havia, que se foram falando por aí ao longo dos anos, juntou-as e apresentou-as. Agora, mas outros nem isso fazem, ele fez. E fez bem. Fez bem, ok. Não, mas passou e marcou politicamente. É fez melhor uma boa numa intervenção. Assembleia fazer isso do que estar a discutir questiúnculas de mais vírgula, menos vírgula, né? em textos, etc., que também é outra pecha que tem este executivo, mas que tu também tiveste e foste confrontado com isso, que é quadros capazes de evitar problemas jurídicos para andar a discutir nas Assembleias questões jurídicas. Tanto discutir questões jurídicas nas Assembleias, eu tive discussões... Tu eras avesso a isso. Desculpa. E ficavas muito irritado, eu lembro. Desculpa, eu tive discussões duras, ok. Com os teus quadros técnicos, por causa disso. Não, eu tive erros crassos por parte de quadros técnicos, desculpa. Claro. E que não queriam assumir a responsabilidade. E eu assumi perante a Assembleia. Aliás, tive o PSD a convocar 2 Assembleias extraordinárias para discutir um assunto que foi um erro técnico, ok? E que eu tive de assumir. Tens aí uma diferença de estilo de liderança. Tu responsabilizavas os técnicos. Não, desculpa. Nunca era o Presidente da Câmara responsável. Eu assumi a responsável este Presidente política. Não, confia nos técnicos. Não, eu responsabilizei. Eu assumi a responsabilidade política daqueles atos e defendi-os. Okay? Isto, ir pedir a restituição a funcionários, por exemplo, neste caso, de 400 mil euros, okay? Até que... Foi um momento, houve uma questão, página negra houve uma questão... da governação houve uma vez na uma, DAIS. Houve uma vez uma questão... Paulo... Mas compreendi-te. Aliás, eu vivi, eu não estive lá. tinha uma assinatura naquele processo. Estive lá. Aquele processo tinha passado completamente ao meu lado, não se sabia de nada. Eu fui confrontado... Tinha sido feito um reposicionamento, tudo bem, ok. E depois sou confrontado com as questões deste reposicionamento. Como é que foi feito? E depois houve uma questão que me foi colocada, se tinha sido, na segunda Assembleia, se tinha sido a responsabilidade de um determinado funcionário, e eu disse que essas questões resolvia internamente. Okay? Estava ali para assumir a questão política do caso. Okay? E foi isto que se passou. E resolvi internamente, obviamente. Claro. Foi embora. Agora, o plano estratégico, temos de o fazer, deve ser feito. E há aqui uma coisa... Não deve ser uma bandeira mais do que um plano estratégico. Mais do que um plano estratégico. Eu conheço, há práticas... Carlos Almeida defende que deve ser consensual e aglutinador. Sim. Exatamente. E bem. Há práticas, em alguns países, e por acaso esta é no Brasil, que... eu considero muito interessante, que há um Conselho Geral da cidade que define quais são as linhas que o Conselho tem de seguir. Tipo um plano estratégico, mas limitado. Meia dúzia de... O Carlos Moedas quer implementar isso em Lisboa e toda a gente está a ser estranho. Pronto, não sei. Não ouvi. Anunciou há dia. Okay, mas eu não ouvi. Okay? Pronto. Então, o que é? Definem meia dúzia de linhas. Okay? Por exemplo, vai trabalhar a lutar pela ligação à autoestrada, fazer a escola no sítio, as obras da Fernando Caldeira, da Adolfo Portela, o parque urbano da cidade. Pronto, são algumas linhas. E todos os candidatos têm de se comprometer, antes de ir para as eleições, okay, que vão lutar por aqueles objetivos. Porque se não os fizerem, os fizerem, a população vai rejeitar a candidatura deles. Eles podem se candidatar, mas quase de certeza que não têm votos. Porquê? Porque isto é um princípio que já vem a ser seguido há bastantes anos, okay? E que tem ajudado... Há essa prática no Brasil.
O Brasil tem coisas, algumas tem. coisas, não é só aquela corrupção que se fala, tem algumas práticas muito positivas em algumas cidades. De participação, sim, e algumas, democracia participativa. E algumas cidades de elevado nível. De Curitiba, por exemplo, é uma cidade europeia espetacular. Ele teve lá um excelente presidente de Câmara e governador, o Jaime Lerner, arquiteto, que revolucionou a cidade e criou conceitos para o mundo inteiro, por exemplo, de transportes, o BRT, que é o transporte rápido de autocarro, linhas para autocarro, em vez de ser comboio, que é muito mais custoso, linhas para autocarro, com estações com ar-condicionado, com bom design, tudo para, do melhor que há por esse mundo fora. Não é? Portanto, mas isto na participação, por exemplo, uma boa prática. Tem coisas muito positivas. Vamos para as notas finais. Não, a minha nota final... Queres dizer alguma coisa antes das notas finais? Não sei se queria ainda fazer alguma referência ao plano estratégico. Não. Vamos então para... O plano estratégico é um documento em aberto. Ok. E até podem aproveitar algumas das nossas ideias aqui. É só rever os programas todos desde o início. Este é Com a nossa habitual modéstia, damos o nosso contributo. E agora a nota final? A nota final lá está. Vou fazer aqui uma crítica, mas que penso que seria fácil de resolver, mas isto também falar de bancada muitas vezes pode ter alguns problemas. Mas a questão do centro de vacinação de Recardens, que eu ouço todos os idosos a queixarem-se. Ainda hoje um me ligou que teve 2 horas ao sol, de manhã, à espera de ser vacinado. Eu bem sei que o Presidente da Câmara referiu que propôs o JICA para ser para ser o centro de vacinação e centralizado, e que não foi aceito pelas autoridades de saúde. Ora, isto é um país absolutamente incompreensível, quer dizer, o governo local, que é quem sabe como deve orientar esta e outras matérias, não tem poderes para resolver esta questão. Agora, eu acho que tinha um poder. Se há dinheiro para eventos, se há dinheiro para fazer atividades lúdicas, os poderes locais também têm que ter dinheiro para resolver questões de urgência, como colocar uma tenda ou uns chapéus que alberguem, ao menos, os idosos que estão numa fila para uma vacinação. Já se pôs esse problema no centro de saúde quando chovia, agora põe-se o problema no centro de Recardens porque está sol, e os tristes dos idosos estão ali 2 e 3 horas à espera, pessoas com dificuldades de locomoção. Eu acho que a autarquia tinha a obrigação de resolver este problema. É só esta Eu acho que há um problema grave de má gestão aí. Assim. Pronto, é isso. Inclusivamente, a campanha de vacinação está a passar com algumas críticas, mas não críticas muito dirigidas. Mas a nível nacional? A nível nacional, porque tem muitos acontecimentos negativos. A duplicação em Coimbra, em Cascais, andou a Câmara a transportar, porque também houve duplicação de um... Não temos hábitos organizativos. Não, temos. Algumas vezes temos. E temos e não utilizamos. Algumas vezes trabalhamos bem, mas não trabalhamos sempre e deixamos muitas vezes para o improviso. Mas eu, por acaso, a ideia que tenho é que se tivesse sido um político a ficar a chefiar a campanha nacional de vacinação, já tínhamos para aí críticas como tudo que isto estava a ser. Sim, também estou de acordo. E como é um general, não é? As coisas estão... Mas não é culpa, não é toda dele. Sim, porque mas aquilo que se passa em Águeda... Sim, mas aquilo que se passa aqui assim em Águeda, tanto quanto me disseram, eu já fiz aqui uma crítica ao funcionamento, porque as pessoas que estão lá também não ouvem, é que não atendem as pessoas pela ordem com que marcam as vacinas. Há uma duplicação, não é? Os que vão levar a segunda vacina e os que se inscreveram recentemente confluem. Não. Aqui o que eu vi é que as pessoas chegam lá muito cedo e fazem bicha. E depois, as que chegam às 9 menos 5 para a sua vacina às 9 horas, vão para o fundo de uma fila de pessoas que estavam lá para as 11 ou para outras horas. E falta de organização. Falta de organização, porque aquilo devia ser fulano tal. Porque
o que é que isto dá? As pessoas continuam a provocar aquela confusão Lá está, toda. no pavilhão era outra coisa, eu acho. Não é isto. Mas, independente, aquilo que tem de ser dito é as pessoas entram conforme a ordem que forem, que forem chamadas e a ordem de inscrição. Não é quem chegou primeiro. À fila, sim. Pronto. Eu Nota queria, final. nota final, queria aqui salientar, portanto, as menções honrosas que 2 alunas da Marques de Castilho tiveram em escrita criativa, em inglês, e que, portanto, também 2 valores do Conselho. Agora, eu não conheço as alunas, só vi a notícia no jornal. Penso que é uma aluna e um aluno. Ok, peço desculpa. Portanto, 2 valores. Boa nota positiva. 2 valores, Para dois acabar o valores da programa. Águeda, e que não é só na política que os há, mas na política também os há fora do PSD, estou convencido. E que noutros partidos sem dúvida, também, isso em todos os partidos, há gente com valor. Muito É obrigado. assim que a 47ª edição da Tribuna Soberana chega ao final. Obrigado por nos acompanhar aí desse lado. Boa noite e bom fim de semana.